Olá, boa tarde. Eles são profissionais essenciais à prestação dos cuidados de saúde à população. Ficam muitas vezes em segundo plano, sem o reconhecimento devido, mas com o trabalho árduo que acarreta a enfermagem. Já percebeu que falo dos enfermeiros e do papel insubstituível que desempenham num sistema de saúde de qualidade. Por isso, agora em estúdio, Ricardo Correia de Matos, presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, e o mote está lançado. Qual é o papel do enfermeiro no Serviço Nacional de Saúde? Quem começa? Pedro ou Ricardo? É indiferente. Pronto, então vamos começar. Pode ser o Ricardo. Bem, primeiro, Luís, deixa-me agradecer o convite e já vi que estamos muito bem rodeados, portanto, aqui com os meus colegas que têm realmente muito conhecimento e muita experiência nesta área. Eu começava por dizer que a pandemia veio revolucionar muito a nossa forma de viver. E eu sempre acreditei, durante todo este percurso, que os decisores políticos fossem capazes de se consciencializar mais rápido da necessidade de privilegiar a saúde, não só como elevador social, mas sobretudo como elemento da prosperidade da sociedade, conforme nós todos a queremos alcançar. Porque, como dizia o Nelson Guerra, portanto, obviamente que a enfermagem luta aqui ou desenvolve-se num setor extremamente competitivo, mas o mais importante seria nós retirarmos o corporativismo e falarmos também sobre saúde, porque o enfermeiro é indubitavelmente o profissional, ou eu diria até o único profissional, que está em toda a cadeia de valor, desde a promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação, a reinserção depois da pessoa na sociedade e na sua vida profissional. Portanto, está desde o nascer até ao morrer. Obviamente, em todo o ciclo da vida. Portanto, eu penso que os enfermeiros, ou devemos abandonar esta narrativa da valorização. Eu penso que a valorização, ela existe. Estou convencido que toda a população entende o papel que o enfermeiro pode ter, mas temos de facto aqui um handicap muito grande. E eu gostaria, e aproveitar este momento, para fazer meia-culpa, porque entendo que foram os enfermeiros que se colocaram neste papel. Nós, durante muitos anos, consciencializámos todos os stakeholders da saúde de que um enfermeiro era suficiente para fazer o trabalho de 3. E temos, de facto, aqui um desafio enorme que tem a ver com a estrutura das equipas multidisciplinares, onde o enfermeiro é o profissional que obtém a menor dotação. Portanto, não faltam são estudos internacionais, eu penso que toda a gente tem ouvido falar sobre os rácios, mas a verdade é que os enfermeiros, ou qualquer profissão, que seja autorregulada ou não, mas que dependa de um core científico, se trabalhar em déficit, obviamente não vai conseguir implementar na prática todo o seu conhecimento e, portanto, os resultados em saúde, obviamente que não serão aqueles que seriam se o profissional trabalhasse em ambientes seguros. Portanto, eu penso que temos aqui, de facto, um grande obstáculo, um grande desafio que temos que encarar de frente, que são as dotações seguras e, portanto, criar mecanismos em Portugal à semelhança do que está a fazer, por exemplo, a Europa. A Espanha iniciou no ano passado uma discussão no Parlamento para legislar sobre as dotações seguras, portanto, não deixar isto ao critério de solto, sem qualquer tipo de conhecimento prévio ou subjacente ao valor de cada instituição de forma isolada, mas sim legislar nesta matéria. E a Ordem dos Enfermeiros já tem feito este trabalho, portanto, nós temos um regulamento de dotações seguras, está neste momento no Ministério da Saúde, pronto para ser promulgado pela Ministra, para se revestir de validade jurídica. Portanto, o papel existe, precisamos urgentemente de reforçar as equipas de saúde para que o enfermeiro consiga desenvolver aquilo, e o Pedro é professor e sabe, desenvolver aquilo que a escola ensina e muito bem, porque temos de facto os melhores ensinos mundiais, os sistemas de saúde internacionais vêm buscar os nossos enfermeiros porque de facto eles têm um core de conhecimentos e de experiências muito bom. Faltam profissionais, é um problema antigo. E há soluções? Sim, eu penso que a questão principal é esta. Se de facto a evidência científica aponta para uma determinada área, porque é que o poder político ou o decisor político, portanto, não cumpre aquilo que é a melhor evidência científica? A razão, na minha perspectiva, tem uma componente histórica forte e cultural. Nós não podemos esquecer que após 25 de Abril tínhamos em Portugal a maior parte da população com doença não diagnosticada e, portanto, urgia naquele momento, nos anos 80, portanto, formar médicos para conseguir diagnosticar a doença e medicar a população. Infelizmente, passado 46 anos, 47 anos, o paradigma ainda se mantém. E mantém-se por uma razão muito simples. Porque, de facto, existe uma componente histórica de financiamento, portanto, o financiamento do nosso SNS tem uma componente histórica muito forte,
E, de facto, a saúde é, indubitavelmente, o setor mais competitivo de todos. E, infelizmente, ao longo destes anos, ainda não conseguimos consciencializar o decisor político de que a saúde não é uma despesa na sua assunção da palavra, mas é um investimento. E, portanto, ter uma população saudável vai certamente gerar mais-valias económicas em todo o ciclo de valor. Portanto, isto temos tido alguma dificuldade. Quando a pandemia surgiu, eu acreditei que era chegado o momento de nós seguirmos as pisadas dos nossos colegas e países europeus e até alguns internacionais que fizeram este trabalho há 20, 30 anos, os nórdicos, o Reino Unido, os Países Baixos, o Canadá, a Nova Zelândia, os Estados Unidos fizeram este trabalho e eu acreditei que Portugal, por força da nossa fragilidade económica, fôssemos obrigados a reformular todo o nosso sistema de saúde. Não aconteceu, porque o que não falta é evidência científica. O Nelson tem, de facto, um doutoramento feito nesta área, temos várias evidências internacionais, temos também a APA, que tem feito um trabalho muito importante na redefinição das equipas multidisciplinares, fazendo publicações sistemáticas de indicadores. Foi publicado em 2018, e na era o professor Adalberto Campos Fernandes, o Ministro da Saúde, um documento muito importante, que era os 3F, financiamento de forma para o futuro, que ficou na gaveta. Portanto, infelizmente, o poder político ainda não teve a coragem de reformar o sistema de saúde desde o seu financiamento e desde criá-lo de forma a que se baseie nos resultados, que é a grande diferença da minha perspectiva e será sem dúvida alguma a base de mudança para um sistema mais próximo, mais leve, mais flexível, onde de facto todos os profissionais, enfermeiros e outros, possam trabalhar dentro do seu grau de autonomia para produzir resultados de saúde, para produzir ganhos em saúde. Portanto, os desafios são imensos. Eu acredito que, por força não só desta tal fragilidade económica, mas também por força da consciencialização do papel que os enfermeiros podem ter, e neste momento acredito eu que a profissão está a fazer um caminho muito importante nesta afirmação, que a mudança estará para breve prazo. Eu estava a ouvir o Ricardo e estava a tentar lembrar-me se alguma vez houve um ministro que fosse enfermeiro. Não, esse é outro obstáculo. Esse é outro obstáculo engraçado. Não tenho memória. Custa perceber, porque de facto temos enfermeiros com grande capacidade, não só académica, mas também em termos de exercício político e exercício clínico, mas existe sempre aqui, digamos, um prurido profissional. Como se o enfermeiro fosse de uma divisão secundária e uma divisão menor? Eu até contaria um episódio muito engraçado que se passou a nível da tutela, onde foi feita uma analogia engraçada nesta área, que de facto o SNS seria, portanto, um grande concerto musical, e o utente seria portanto, o protagonista principal. E portanto, as profissões que gravitam à volta do setor saúde querem estar o mais próximo possível do palco. E entendia o governante, na altura, que os enfermeiros tinham chegado por último. E, portanto, demoraria algum tempo até chegar ao palco. E até chegar lá teria que existir aquelas tais lutas de classe, que, na minha perspectiva, é uma coisa completamente do passado. Portanto, não há luta nenhuma de classes. Todas as classes que trabalham na saúde conhecem muito bem, portanto, as suas competências, conhecem muito bem a sua autonomia, a sua interdependência. Por isso é que agora, em termos académicos, se fala muito de equipa interdisciplinar e não de equipa multidisciplinar. Portanto, de facto, a saúde é um setor onde todos os profissionais têm que trabalhar integrados, mas, infelizmente, em Portugal levará algum tempo a consciencializarmos estas equipas a trabalhar nesse sentido. Eu penso que o pontapé de saída poderá ser a exigência de trabalharmos para resultados. Penso que aí vamos mudar completamente o paradigma. Ricardo, eu fiz este teste, esta experiência com a minha equipa e basicamente conhecemos as especialidades dos médicos. Mas quando perguntamos a especialidade dos enfermeiros, não sabemos. Sim, é curioso. E aqui voltamos à comunicação. Mas há aqui, da nossa parte, um desconhecimento, uma ignorância, que também a devemos assumir, obviamente. Talvez por isso, quando convidamos alguém para vir a um programa, sabemos que há um médico, uma especialidade X, outra com Y, e dos enfermeiros achamos que é tudo. Sim, nós durante muitos anos sofremos muito com essa limitação do exercício clínico da especialidade. A grande maioria dos meus colegas especializavam-se para aceder ao cargo de gestão.
E por essa via, e por também termos desde 2009 sofrido uma destruição completa da carreira, portanto, houve aqui, digamos, poucos estímulos para que os meus colegas continuassem a estudar e se especializassem. Mas a realidade que vivemos hoje já não é mais essa. Portanto, hoje já temos um reconhecimento amplo das nossas especialidades. Ainda nos falta, voltando àquele assunto das dotações seguras, de facto ainda nos falta proporcionarmos tempo aos enfermeiros para eles poderem exercer livremente, com a sua autonomia, a sua especialidade. Ainda falta isso, mas nesta carreira que foi publicada recentemente já reconhece, portanto, a prioridade de instituir as especialidades clínicas da enfermagem. Portanto, eu penso que aí a Ordem também está a fazer o seu trabalho de autorregulação desses contextos clínicos, não só na área das especialidades, mas também reconhecendo outras áreas que não tendo ainda um core de conhecimentos suficiente para ser considerada uma especialidade. Portanto, reconhecemos ali competências avançadas ou diferenciadas naquele setor e servirá também como motivador para os meus colegas poderem continuar depois, mais à frente, o seu desenvolvimento académico destas áreas para reforçar bem estas competências. Portanto, eu penso que estamos a fazer nesse aspecto um bom trabalho. A evidência que eu tenho portanto, recebido, quer da sociedade, quer também dos nossos pares, é que de facto hoje já existe esse autorreconhecimento desse exercício. Portanto, os enfermeiros já conseguem estabelecer reconhecimentos interpares, já há referências entre especialidades. Portanto, esse caminho está novamente a ser feito e eu acredito, voltando àquele ponto essencial, que para nós é absolutamente central, que é libertar destas amarras esta grande profissão para conseguir o exercício clínico adequado para produzir resultados em saúde e ganhos em saúde, que são esses que depois serão visíveis para a população. Isso é absolutamente crucial. E depois, em termos de decisão política, tem que existir a evidência, a prova de que, de facto, esses resultados em saúde traduzir-se-ão em poupanças financeiras ao longo de todo o ciclo económico do nosso país. Existem contextos importantes que a evidência internacional mostra de ganhos em saúde substanciais, nomeadamente a gestão da doença crónica. Este que o Francisco acabou de falar, portanto, tem existido um crescimento avultado de diagnóstico de doença psiquiátrica e, portanto, os enfermeiros aqui também podem ter, se assim o desejarem, um papel ativo e não um papel, digamos, passivo, muito pelo contrário, um papel ativo na promoção, na defesa, no tratamento, na psicoterapia. Portanto, eu penso que aqui existem vários setores onde a profissão se está a desenvolver e, obviamente, que a pandemia veio acelerar este processo e eu acredito que a profissão hoje está muito preparada para abraçar os desafios que o SNS irá viver dentro de muito pouco tempo. Ricardo, e com o inestimável contributo e com esta forte presença dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, podemos continuar a acreditar nele? Sim, falando em crenças, eu tenho uma crença muito enraizada. Eu acredito verdadeiramente que vamos assistir a um 2022 com grande expectativa e com mudanças firmes. Hoje entendemos todos, nós e a população e o decisor político também, que só com um sistema de saúde eficaz, próspero e eficiente conseguimos uma retoma económica em tempo útil e que traga mais-valia para a vida das pessoas. E nós só conseguiremos este grau de prosperidade com profissionais de saúde motivados, profissionais de saúde em número suficiente para conseguir, então, criar essa mais-valia, criar esses ganhos em saúde em toda a cadeia de valor. Isto para nós é absolutamente essencial. No caso dos enfermeiros, eu acredito que 2022 será um ano de esperança, um ano de empoderamento, sobretudo de empoderamento. Esta é uma mensagem que é para nós absolutamente essencial, porque nós precisamos de empoderar os profissionais de saúde, no caso específico os enfermeiros, para criarem graus de exigência elevados em toda a cadeia hierárquica das instituições de saúde. Resilientes já são eles. Sim, resilientes já somos nós. Durante muitos anos colocámos a ética, a deontologia à frente daquilo que é a nossa capacidade de cuidar do outro, a nossa capacidade de produzir mais-valia e, portanto, eu penso que é chegado o momento, à semelhança do que tem acontecido por diversos países internacionais, de exigirmos qualidade, de exigirmos contextos seguros da prática clínica para que consigamos, de uma vez por todas, provar em Portugal aquilo que nos diversos países internacionais já se sabe. O enfermeiro é, de facto, um pilar absolutamente essencial na criação de mais-valias e da criação de valor para as sociedades. Portanto, isto não é só uma retórica filosófica, portanto, isto incorpora indicadores económicos muito importantes e, portanto, eu estou perfeitamente convencido
que não só da pressão da Comissão Europeia, mas sobretudo pela debilidade do nosso tecido empresarial, o decisor político vai ser empurrado para colocar a saúde como pilar absolutamente essencial do desenvolvimento da nossa sociedade.